E aí, amigos e amigas, estou trazendo algumas das notícias desses dia 5 de junho de 2024. Primeiro que o Brasil não tem jeito mesmo, né? Sabe aquela cantora, a Anitta, aquela que tem gestos sensuais quando se apresenta no palco, que diz que não entende nada de política agora. Antes ela entendia e dava opinião. E ela disse ter sido convidada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar do meio ambiente. A agenda ainda não foi marcada, mas logo será. E agora ela, numa inteligência imensa, ela defende a criação de uma lei para limitar grandes fortunas. Segundo a frase dela, ela diz assim: ninguém precisa de bilhões. Isto é o nosso Brasil. Mas vamos às notícias realmente. Aquele jogador, o Vini Júnior, campeão da Champions League pelo Real Madrid e provável candidato à bola de ouro. Ele agora também se reúne com estrelas do funk para fazer música contra o racismo. Já o nosso grande atleta, o Neymar, após aquele evento lá na segunda-feira em São Paulo, em que ele fez um leilão para sua entidade, Neymar Júnior, e conseguiu arrecadar 21 milhões. E ele havia dito que esse mesmo valor seria destinado do seu bolso para o Rio Grande do Sul. E agora a imprensa se preocupa porque ele esteve junto com a sua ex-companheira, a Bruna Biancardi, e a sua filhinha, a Mavi. E eles dizem: será que é uma reconciliação ou amizade? Temos muitas coisas importantes a decidir e a imprensa se preocupa com isso. No futebol, após no dia de ontem, no 4, pela Libertadores da América, uma vitória sobre o Huachipato, fora de casa, o Grêmio venceu por 1-0 e agora na próxima partida é que vai decidir qual será o seu próximo adversário. Classificado ele já está, vai saber em que colocação ele ficará para decidir qual seria o seu adversário próximo. Já o Inter precisa vencer ao Delfim lá no sábado para participar dos playoffs da Sul-Americana. Venceu por 2-0 no dia de ontem na Bolívia ao Real Tomayapo. Mas esse 2-0 não foi suficiente para que ele tivesse uma decisão podendo empatar no próximo jogo. Mas como foi só 2-0, poderia ter sido mais, desperdiçou muito, ele terá que só a vitória interessa ao Delfim. Empate, quem se classificará será o Delfim ao playoff e não mais o Inter. Acontecerá no sábado esse próximo jogo. Aquele casal que muito apoiou e ainda apoia o movimento Sem Terra, agora provou do próprio veneno. O casal que eu me refiro é a Paula Lavigne, esposa do Caetano Veloso. Ambos são proprietários de um apartamento em que atualmente está residindo a sua ex-governanta que foi despedida, é a Edna. Após ter trabalhado 22 anos para eles e após a acusação de um furto, ela foi despedida e agora está com ação na justiça milionária para que seja indenizada. E ela pediu na justiça de que eles fossem proibidos de chegar ao apartamento que ela ocupa. E com isso a justiça concedeu, e com a multa diária de R$ 1.000 pelo não cumprimento desta decisão do juiz. O presidente Lula anunciou que vai voltar ao Rio Grande do Sul pela quarta vez, nessa quinta-feira, dia 6. O BNDES instalou um posto em Porto Alegre para apoio a empresários gaúchos afetados pelas enchentes. O governo Eduardo Leite estima uma perda de 10 bilhões
em arrecadação devido às enchentes. Também ele avalia a possibilidade de ampliar a quantidade de voos em aeroportos estaduais. Já a estação rodoviária de Porto Alegre voltará a funcionar nesta sexta-feira. 4 universidades do Rio Grande do Sul estão entre as melhores do mundo. O governo gaúcho lançou um mapa com o status de funcionamento das escolas estaduais, porque muitas ainda não têm condições. Também com foco na reconstrução de Eldorado do Sul, uma das cidades mais atingidas do nosso Rio Grande, o gabinete do governo do estado é instalado no município, devastado pelas enchentes. Pessoas privadas de liberdade e servidores da Polícia Penal estão auxiliando em abrigos de cães na cidade de Canoas. O governo gaúcho negou que tivesse solicitado ajuda financeira para pagar o salário dos servidores estaduais. E inclusive já está estipulado para, na sexta-feira, dia 7, o pagamento de 50% do 13º salário, um adiantamento para ajudar aos mais necessitados. O governo federal autoriza a construção de uma nova ponte sobre o Rio Caí. Mais de 200 presos por furtos e arrombamentos e saques no Rio Grande do Sul durante essa tragédia. Lá em Sarandi, no nosso Rio Grande do Sul, lá na segunda-feira, uma carreta bitrem, numa vistoria de rotina, fiscalização de rotina, ela estava com um compartimento reservado ali e ela estava com 50 toneladas de maconha. Isso aí no mercado negro das drogas equivale a 10 milhões de reais. O casal foi preso, eles eram do Mato Grosso e essa carga viria para a capital, Porto Alegre. Uma turma do Supremo Tribunal Federal indiciou o senador Sérgio Moro por injúria e difamação contra o ministro Gilmar Mendes. Foi numa brincadeira que ele fez numa roda de amigos, dizendo que o ministro vendia sentenças e com isso agora ele foi indiciado. Sobre a guerra Rússia e Ucrânia continua cada vez mais acirrada. Só no domingo e segunda, 2 e 3 de junho, 1.270 soldados russos foram mortos ou feridos. Foi o mais alto índice desde o início da guerra. E ainda eles perderam 14 tanques e 21 blindados de transporte de 47 peças de artilharia. Foi em Belgorod, uma cidade russa. Isso aí aconteceu pelos mísseis tipo HIMARS dos Estados Unidos, que são adaptados em veículos que fazem o ataque e retornam logo, não dando possibilidade de reação do inimigo. O Reino Unido divulgou uma perda de 1.200 baixas diárias da Rússia acontecido no mês de maio. Quanto àquela invasão por professores e adeptos à Assembleia Legislativa do Paraná, em segundo turno foi aprovado a criação e a continuidade das escolas cívico-militares. A Polícia Civil local, que é a autoridade competente, já disse que vai instaurar um inquérito policial para identificar e indiciar os responsáveis por essas invasões e depredações do patrimônio público. Nesta quarta-feira, o Senado aprovou a taxação de compras internacionais de até $50 e o tributo fica de 20%. Foi chamada a taxa das blusinhas. Foi aprovado pelo Senado finalmente. O governador Eduardo Leite pede ao governo federal um programa
para a manutenção de empregos no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, na área da saúde, já tem 6.386 casos de dengue confirmados só neste ano de 2024. E para terminar, na área da política, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, desmentiu a Pablo Marçal, do PRTB, e reiterou o desejo de apoiar o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, nas próximas eleições de outubro, à Prefeitura de São Paulo. Se persistir nessa candidatura, Pablo Marçal vai dividir a direita e com isso vai fazer com que cresça a esquerda, que é do PSOL, o Boulos, que é o candidato à prefeitura paulista. E ele com certeza agradece. Em uma visita à Câmara dos Deputados, Pablo Marçal usou um broche de deputado. E com isso ele foi alertado pela segurança que é usurpação, que não é permitido, embora que ele tenha dito que recebeu de presente de um amigo deputado. E essas são algumas notícias do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo que eu trouxe a vocês. Eu deixo e espero que vocês comentem, curtam, deem aquele like de positivo e, se acharem por bem, se inscrevam no canal de Pepe Severo no YouTube, porque temos sempre informações e notícias dos assuntos mais variados.